Voltando, o que eu estava dizendo? Sim, sobre os camponeses serem presos, aquele negócio todo e tudo mais, né? Então, daí vem as primeiras complicações, como eu tinha dito, certo? Seguinte, em 1603, certo? Inicia-se a dinastia Stuart, certo? Depois da Tudor, que era a primeira, certo? De Elizabeth I. Elizabeth I, ela não deixou herdeiros, então daí quem entra é Jaime I, vira rei da Inglaterra, certo? Jaime I é aquele negócio, né? Como todo rei na Inglaterra, inclusive existe um ditado, certo? O rei existe, mas ele não manda. Por quê? Quem manda é o parlamento. Não adianta bater de frente com o parlamento inglês. O que acontece, ó? Então, Jaime I teve atrito porque ele queria aumentar os impostos. Acredite se quiser. Ele queria aumentar mais ainda os impostos, né? Que muitas vezes é o que acontece aqui no nosso país. Tupiniquim, né? Volta e meia, tudo aumenta. Então, voltando, então o que acontece, certo? E outra coisa, já cometeu um errinho, ou seja, ele começou a se aproximar dos católicos. Isso era complicado para a época, certo? Porque a maioria dos caras eram puritanos. Quando não eram puritanos, eram presbiterianos. Então, para você ver, né? Ou seja, era, digamos, né? Três religiões ali lutando pelo poder, né? Aí tipo, professor, mas pô, não é política, não é poder, não é reinado, não tem um exército, etc e tal. Sim, tem. Mas a questão é a ideologia, o que é que aquela religião prega, certo? O que é que ela vai segurar, o que é que ela vai liberar, certo? Essa é a questão, tá? Então, Jaime entra, certo? Aí, Carlos I, que também tem atritos, que no caso, Carlos I, de Jaime morreu. Então, Carlos I também tem atritos com o parlamento, certo? Por conta também de querer aumentar impostos. Aí, para quê? Porque já estava tendo conflitos na Inglaterra, certo? Entre puritanos, católicos e tal, não sei o quê. Muito sangue, pessoal, foi derramado por essas questões aí de poder. Certo? Se o rei é católico, não, derruba o rei católico, entra o rei presbiteriano, aí sai o presbiteriano, aí entra um anglicano, aí tira o anglicano, aí volta como é que se diz? Aí sai os presbiterianos, aí volta o anglicano, depois sai o anglicano, aí volta os católicos, daqui a pouco vocês vão ver. Aí daí, seguinte, por conta de impostos para arrecadar dinheiro para enfrentar as revoltas puritanas, certo? Então daí o parlamento chega e diz: ei, meu filho, ó, é o seguinte, olha. Pera aí, viu? Olha, tá vendo esse documento aqui? Ele, tô. Pronto. Esse documento aqui diz, aí, você não pode mais fazer o que você quiser, não. You stand me? Alright, sir. Pronto. Mais claro do que o dia que vai amanhecer amanhã. Então daí ele aceita ficar quietinho, né? Mas daí começa uma guerra civil em 1651, porque aquele negócio, o parlamento não aceitava determinadas ideias de Carlos I. Tá certo? Então, no meio dessa guerra civil aí acontece o quê? Aí você, mas professor, e o rei não estava lá? Sim, mas é aquele negócio, como é que se diz? De um lado, estavam os caras que, os babão do rei, ou seja, os nobres que queriam mais direitos, que queriam tudo, permanência das mesmas coisas. Do outro lado, tinha uma classe burguesa ascendente, certo? Que queria mais espaço, mais liberalismo econômico. Ó, cadê a luzinha? Ó, iluminismo, lembram? Pronto, John Locke, tal, Adam Smith, certo? Lembra aí. Volta lá no iluminismo, dá uma olhadinha lá que vocês vão entender.
Tá certo? Então daí, por exemplo, do lado de Carlos estavam católicos, a alta burguesia, o país de Gales, Escócia, que essa treta acontecia, esse pessoal do norte da Inglaterra, os puritanos, certo? Aí, do outro lado do parlamento estavam os puritanos, os gentles, ou seja, os gentles eram a elite rural, certo? Lembra o cercamento, botou para correr os camponeses e tudo mais. Pronto, aqueles caras que tomaram as terras dos camponeses, certo? E burgueses. Então, daí, no meio desse conflito todinho, aparece Oliver Cromwell, certo? Ou Cromwell, né? Eu acho muito legal o nome dele. Ou seja, com o crescimento, digamos, do poder dele dentro dessa guerra, que ele criou também um exército chamado Exército do Novo Tipo, que era um exército estudado, os caras tinham conhecimento de causa, conhecimento de política, era um exército diferente. Também por conta que esse exército, ele não era, como é que eu vou dizer, ele não era por convocação, porque geralmente quando acontecia uma guerra, se montava o exército, ia para a batalha, acontecia o risco-a-faca todinho lá, e depois aquele exército ali, cada um ia para sua casa, ficavam no caso apenas digamos, uma parte dele, os cavaleiros lá e tudo mais, que protegiam o castelo, e aquele negócio todo, certo? O exército dele era fixo, certo? Então, Oliver Cromwell, e ele começa, né, no caso que ele vence essa guerra, e ele começa a governar. E o que é interessante no exército dele é que, ou seja, as pessoas ascendiam, ou cada cargo na hierarquia do exército era por merecimento, o que você tinha feito, tá bom? Ou seja, meritocracia, tá bom? Dá uma pesquisada nessa palavra aí, tá? Ele venceu a guerra, como já tinha dito antes, certo? E no meio da guerra ainda surgiu outro conflito, ou seja, niveladores e escavadores. Ou seja, dois grupos radicais que queriam a mudança de ontem para hoje, certo? Ou seja, os niveladores queriam, digamos, mudanças políticas mais rápidas, direito ao voto, mais participação popular. Os escavadores, certo, queriam como é que eu vou dizer, uma coisa mais ampla, social, certo? Digamos que todo mundo ficasse igual perante sociedade, lei, economia, certo? Certo? Os puritanos ganharam, então Carlos I foi preso, certo? Foi condenado à prisão, foi decapitado. Então daí se inicia a República Puritana. Olha o nome, ó, República Puritana. Certo? Essa revolução da igreja, ó, vocês estão vendo, né? A mudança ela é bem, como é que eu vou dizer, bem política, bem científica, digamos assim, né? Ela não é tão social, né? A gente pode ver que é uma briga entre cachorro grande, pessoas de poder, certo? Então, vamos lá. Espero que vocês estejam entendendo, certo? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa, certo? Para dar mais uma rabiscada. Então, vamos lá, certo? O que acontece? Já falei, república parlamentar, aquele negócio todo. Então, aqueles caras que apoiaram Carlos I lá atrás foram expulsos do parlamento, certo? Teve a dissolução da Câmara, da Câmara, que não tivesse tido, viu, pessoal? Um tempo atrás, Carlos I não concordou com algumas leis que o parlamento tinha feito, logicamente, limitando as leis dele, e ele fechou o parlamento. Acredite. Certo? E naquele momento ainda existia a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, certo? A Câmara dos Lordes, não precisa dizer, né? Já diz o nome. Lordes, ou seja, pessoas do lado do rei, alta burguesia, clero, pessoas de título,
E a Câmara dos Comuns, como é que eu vou dizer? Pequenos e médios burgueses e algumas pessoas do povo, tá? Só para não ficar faltando essa parte aí, tá bom? Então, agora Oliver Cromwell e o parlamento governam humildemente, né? Oliver Cromwell, ele se autoproclama, certo? Protetor, não, calma, protetor não, Lord Protetor Vitalício da Inglaterra. Humildemente, né? Ele se autoproclama, tá bom? Então, vamos lá, tá certo? Então, o exército do novo tipo, como eu tinha falado, como ele era, ele permanece, certo? E algumas medidas aí meio que polêmicas dele, mas enfim, fazer o que, né? O homem manda, acaba tem que fazer, né? Os atos de navegação, todas as mercadorias que vinham de fora, tá certo? De fora, seriam trazidas por navios ingleses, que era já para atrapalhar o comércio, certo? Da Holanda, certo? Então, depois, a partir desse momento aí, o que acontece? Adivinha? Você falou guerra. Acertou. Uma guerra contra a Holanda. Holanda e Inglaterra. O que acontece? A Inglaterra ganha e a Inglaterra praticamente é dona dos 7 mares. Praticamente, tá certo? Inclusive, vou pegar o link de vocês aqui. Nasce na página 41, caso vocês queiram procurar, estejam assistindo, né? E tem que assistir, viu? Certo? Ou seja, a Companhia das Índias Orientais. Dizem os historiadores, inclusive tem no seu livro, certo? E dá uma pesquisadinha nisso aí, que no caso foi a primeira mega empresa do mundo. Aí você, professor, mas como assim? Ou seja, certo? O processo de compra, venda, procura de materiais, entre outros, a forma de administração, a procura pelo capital, a procura de... Eu já não usava esses termos, mas eu vou usar, né? A procura de mercados para você poder vender. Mas, logicamente, tem aquele negocinho que vocês viram lá nas grandes navegações, certo? Lá atrás, aquele negócio chamado protecionismo, tá certo? A gente tá ganhando, mas se o cara vier pra cá, a gente tranca as portas ou aumenta os preços, né? Começava também esse negocinho chamado monopólio, que já que eles eram donos dos 7 mares, então, ou seja, o preço que eles davam era o preço. E muitas vezes, você, professor, todo mundo tá feliz, todo mundo tá ganhando dinheiro. Não. Ainda tem gente que estava mordido do porco. Por quê? Ou seja, pequenos médios burgueses muitas vezes não tinham como competir. Não tem como competir. Não tem como competir. Um exemplo aqui, pessoal. Se eu faço bolo, eu tenho uma fábrica de bolo na minha casa, não tem como eu competir com uma fábrica de bolo. Não tem. O processo produtivo, a rapidez com que eles produzem, com que eles distribuem e como eles vendem, eu não vou conseguir. Tá certo? A não ser que tenha uma atitude do governo que venha a organizar essa questão. Só que não ia acontecer, né? Quer dizer, a princípio, não, tá? Então, a Inglaterra vira praticamente dona dos 7 mares, certo? Então daí... lembrei, perdão, desculpe. Vamos lá. Então, Richard Cromwell, ele falece, né? Essa parte eu vou falar devagar para ela não ficar muito longa, não ficar muito chata, tá, pessoal? Então, Oliver Cromwell, ele morre, entra Carlos II, certo? Então, Carlos II, ou melhor, entra Jaime II, certo?
tenta fortalecer o catolicismo na Inglaterra. Isso não vai dar certo. Então, e também tenta fortalecer mais ainda de novo o absolutismo que já tinham, que no caso, né, já tinha perdido poder com o governo de Cromwell, ou ditadura de Oliver Cromwell. Certo? Então, nasce o filho de Jaime II. Então, aí complica as coisas. Porque, vocês sabem, o parlamento, certo, é calvinista. Então, daí os caras... Como é esse negócio aí? Não vai dar certo. Os caras vão deixar os católicos votar de novo. Rapaz, não vai dar certo não. Então daí o parlamento se une com outros nobres, outras pessoas para derrubar, certo? Jaime II, certo? E logicamente que ele já estava com o bebê, então podia reiniciar, certo, um governo católico. Então o parlamento derruba Jaime II. Então Jaime II, como já tinha levado uma rasteira, então, para não ter maiores problemas, abdica da coroa, dá uma carreira, abdica do trono. Então, daí entra Maria Stuart, certo? Que era filha lá do outro rei, lembra? Dos outros Stuart, James Stuart, o primeiro lá, o segundo, e tal. E com Guilherme de Orange. E foram coroados pelo parlamento, tudo bonitinho. Mas, ó, tá vendo esse documentinho aqui? Certo? Bota a mãozinha aqui. Certo? Jurem respeitar a Declaração dos Direitos, que limitava o poder do rei. Então, daí, certo? A Revolução Gloriosa acontece, certo? E propicia ou dá o... Como é que eu vou dizer? O chute inicial, né? O levante inicial, né? Propicia, certo? O início, né? Ou crescimento da Revolução Industrial na Inglaterra, certo, pessoal? Repetindo, Revolução Gloriosa nesse momento aí, porque não teve, como é que eu vou dizer, maiores conflitos, não teve mortes e tudo mais, tá certo? Ele abdicou do trono, né? O outro entrou, ele foi embora e o outro começou a administrar tempo. Então daí, na Inglaterra, começa esse processo, né? Que para a época é revolucionário e até hoje é assim lá. Né? Que é uma república, certo? Tem um rei, certo? Mas é parlamentarista, monarca parlamentarista. Tá certo? Então, espero que tenha dado uma luz aí. Abraço, até a próxima. Tem mais.